Neemias capítulo 10. Já abrimos? Vamos ler o versículo 38 do capítulo 9 também, que nos ajuda no contexto. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel, por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Acur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezi, Mesezac, Bel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabana, Maceias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sorte a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos,
Neemias capítulo 10, temos caminhado junto, meditado e procurado ouvir da parte do Senhor, desde o capítulo 1 de Neemias, desse registro histórico daquilo que Deus fez na vida do seu povo, que estava em situação de grande miséria, tristeza e sofrimento, porque vivia ali como escravo, mesmo morando em Jerusalém, a sua própria cidade, viviam ali em sofrimento, e Deus levanta então Neemias, lá na corte do rei Artaxerxes, e o desperta para que ele fosse até Jerusalém, e ali promovesse reformas e uma restauração necessária na vida do povo. Assim Neemias obedece e vai fazer essa longa viagem de mais de 1000 quilômetros, e ali começa o trabalho. O trabalho começa, as muralhas são reerguidas, os portões são recolocados no lugar, e então o povo, sentindo-se protegido, redescobre a lei e passam a ler a lei do Senhor. E ali eles descobrem coisas maravilhosas a respeito da graça, da misericórdia, do amor e da bondade de Deus para a vida daquele povo. E vem ali, encontram na lei do Senhor uma orientação para que eles fizessem uma festa, e assim eles fazem uma festa durante alguns dias, 3 semanas, e ali aquela festa, ao final da festa, eles terminam a festa e começam um período de confissão. Foi o que lemos e estudamos na semana passada, no capítulo 9, um período de confissão. Foi um tempo durante aquela festa de leitura e explicação da palavra do Senhor que os levou à confissão no capítulo 9, que os levou a entender e perceber o pecado que acontecia no coração deles, aquilo que eles estavam vivendo, e reconhecem que a situação de miséria em que eles viviam é porque eles haviam virado as costas para Deus. E aí eles reconhecem e confessam os seus pecados. E em Neemias, no capítulo 9, no versículo 7, a palavra do Senhor diz: Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e os tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus é um Deus de aliança, de um relacionamento pactual, de um relacionamento em que Ele se compromete conosco. E Ele não apenas se compromete em nos abençoar, em cuidar de nós, em nos proteger, e Ele nos dá nessa aliança também condições que nós precisamos seguir, alguns itens que nós precisamos obedecer a Ele. Mas Deus também conhece nossa natureza pecaminosa e sabe que somos incapazes de cumprir a nossa parte da aliança. Por isso Ele nos dá a graça de também garantir a vitalidade e garantir que essa aliança seja cumprida. A graça dele, que vai desde a primeira à última página da Bíblia, ela nos alcança também nessa aliança. E ela nos alcança e Deus propõe essa aliança e fala: mas meu filho, eu é quem vou garantir, porque eu sei que você é pecador. Se depender da sua natureza, você vai virar as costas para mim, e Deus tem misericórdia da gente. Por isso Ele propõe a aliança para Abraão. Por isso Ele propõe a aliança para Adão, para Noé, para Moisés, para todos os personagens bíblicos, para o seu povo, para nós. Ele nos alcançou e garante a aliança pela graça e pela misericórdia. E sabendo que nós não podemos dar conta, porque somos pecadores, enviou aquele para fazer a nova e eterna aliança, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, que pagou o preço que nós não temos condições de pagar. E diz: eu garanto a aliança. Tão somente encontrem descanso nos meus braços. Tão somente creiam, descansem, rendam-se aos meus pés, e o resto é comigo. Essa é a mensagem do Evangelho. Tendo então Deus registrado em Neemias, no capítulo 9, esse início da história, essa recapitulação da história que é feita no capítulo 9, em paralelo é feita a confissão. O capítulo 9, então, é marcado por essa confissão do povo em vários aspectos, e nós conversamos sobre isso na semana passada, assim meditamos. E depois da confissão, depois que o povo se arrepende, reconhece a culpa do pecado deles, de quebrar a aliança, de não se manter fiéis, eles falam: Senhor,
por causa da tua graça, por causa de tudo isso, não porque nós damos conta, é que nós fazemos uma aliança fiel. E como o nosso coração é ruim, e a gente tem a tendência natural de se esquecer dos nossos compromissos, nós registramos por escrito e mais, selamos, porque sabemos que o nosso coração, ele é pecador. A gente promete as coisas para Deus, daqui a pouco a gente esquece. E o povo registra e sela. E aí vem essa grande e não tão extensa lista, já tivemos lista mais extensas, os irmãos sabem disso, de sacerdotes, levitas, chefes do povo, e diz a palavra do Senhor que todos aqueles que tinham entendimento, que conseguiam entender o que estava sendo feito ali, saber entendimento, tanto homens quanto mulheres, filhos e filhas, selaram aquela aliança. E nessa aliança, eles fizeram alguns compromissos com Deus. Prometeram se separar daqueles outros povos e não deixar que aquelas ideias, aquela fé, as crenças dos outros povos invadisse o coração e a cultura e o modo de viver deles. Se comprometeram em cumprir a palavra, em se apegar, a guardar a palavra no coração. E em terceiro lugar, eles se comprometeram em sustentar a obra do Senhor. Eles responderam àquela aliança. Eles deram uma resposta. E quando nós respondemos à aliança que Deus faz conosco, nós precisamos identificar algumas marcas em nossa vida. Nós não somos salvos porque respondemos, nós não somos salvos porque obedecemos, mas nós obedecemos porque alguma coisa foi feita por nós, porque a graça, a misericórdia e o amor de Deus se manifestou em nossa vida. E por isso, nós podemos experimentar e desfrutar das marcas necessárias a encontrarmos na nossa resposta a aliança com Deus. E eu quero pensar com você, nessa manhã, sobre essas 3 marcas que esse texto nos apresenta, as marcas necessárias da nossa resposta à aliança com Deus. Em primeiro lugar, vamos ler novamente o versículo 28, por gentileza. Se você fechou sua Bíblia, abra e não feche mais até o final. A palavra de Deus diz: o resto do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus. Com as suas mulheres, seus filhos e filhas e todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas. Versículo 30. E se comprometeram que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer... Perdi o versículo aqui. Versículo 31. E de toda e qualquer cobrança. Amém. A primeira marca da nossa resposta à aliança com Deus é exclusividade, separação. Não podemos servir a 2 senhores. Não podemos achar que o nosso coração pode estar nas mãos de Deus, a nossa vida estar nas mãos de Deus, e estar nas mãos de outro Senhor. A primeira marca aqui é exclusividade, a separação. O povo entendeu e assim reagiu e assim respondeu à graça e o alcance de Deus na vida deles, se separando dos estrangeiros, se comprometendo em não dar as filhas deles em casamento e não pegar filhas de outros povos em casamento e a se guardar e a valorizar aquilo que Deus tinha dado para eles de tão importante, a guarda do sábado, e não somente do sábado, do dia santificado ao Senhor, mas do 7º ano de abrir mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Aqui uma atitude de separação, de compreensão, de que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de exclusividade. Nós servimos ao Senhor e a nossa vida precisa estar completamente e exclusivamente nas mãos do nosso Deus. Há 3 aspectos dessa separação que o povo aqui demonstrou. Primeiro, se
mostrou se separando de outros povos. Não se tratava ali de uma separação, achando que eles eram melhor do que os outros povos. Não se tratava de uma separação de ordem de nação ou de etnia, mas era uma separação, uma exclusividade a respeito da fé, daquilo que eles acreditavam. Por isso, eles tinham separado dos povos das outras terras para seguirem a lei de Deus. Assim Deus direcionou o povo quando chegou na terra prometida. Olha, vocês cheguem e vocês não se misturem antes, expulsem o que está registrado lá no livro de Josué, os outros povos, e não se misturem com eles. E no começo o povo deu conta disso, mas foi se misturando, e nós sabemos que esse foi a grande causa do fracasso deles, quando eles começaram a se misturar com os costumes, e não só dos costumes, mas com a fé dos outros povos. Não se engane, a nossa cultura, ela é muito misturada com a cultura ao redor, mas é uma cultura de Deus, a respeito da nossa fé. Na antropologia, existe um antropólogo chamado Radcliffe Brown, que ele diz que, para a gente entender a cultura de um povo, e ele fala sobre povos primitivos, mas para entender a cultura de um povo como um todo, nós precisamos entender o seu sistema de crenças. Aquilo que você, de fato, acredita. Aquilo que no apagar das luzes, no dia da dor, no dia da dificuldade, no dia que você é provado, esmagado, aquilo que você vai produzir como fé. É isso que você realmente crê e essa é a cultura que você vive. Quando você está passando por dificuldade, tem oportunidade de fazer a coisa certa e ser fiel a Deus, ou pegar um caminho alternativo mais fácil e negociar os seus valores e andar por aquele caminho. Essa é a forma como nós expressamos a nossa fé, muito mais do que talvez uma declaração. Não, estou na igreja. Essa é a sua fé. Como você reage nos dias difíceis. O antropólogo, quando ele vai analisar uma cultura, ele procura entender aquela cultura, ele sabe que precisa descobrir o que eles realmente creem. E por isso, uma boa antropologia é feita quando o antropólogo passa pelo menos o ciclo de 1 ano trabalhando, convivendo e estudando aquele povo. Porque nesse 1 ano, no mínimo 1 ano, ele pode perceber como o povo se comporta nas várias estações do ano. Na época do verão, do outono, do inverno, da primavera, quando as colheitas são feitas, quando eles podem semear, quando eles passam por dificuldades, quando eles passam por alegrias. E ali, vendo a vida do povo, naquilo que eles acreditam na prática, no dia a dia, é que a gente vai descobrir, no sistema de crenças, a cultura daquele povo. Por isso, o povo aqui, ele se dispõe a se separar do povo, porque a cultura se mistura muito com a fé, e o miolo da nossa cultura é a nossa fé. No final das contas, as decisões que a gente toma, de topar, de aceitar ou não, as propostas da nossa cultura, têm a ver, em última instância, com a fé, com aquilo que de fato a gente abriga no nosso coração. Eles não apenas se propuseram a se separar dos povos de outra terra, mas o versículo 30 fala sobre um dos vínculos mais importantes que nós temos na raça humana, entre os humanos, que são os relacionamentos familiares. Ele falou, olha, nós nem vamos dar as nossas filhas para os outros povos, e nem vamos pegar as filhas dos outros povos para dar em casamento para os nossos filhos. Não vamos mais formar essas alianças, esses vínculos. Porque quando uma família se juntava com outra, as culturas iam se misturando. E eu volto a falar, não se trata de ser exclusivista no sentido de ser nacionalista, porque a minha nação é melhor do que a outra. Não, todas as nações são pecadoras, todos nós somos pecadores. Mas se trata da fé, de uma atitude de não se misturar com a fé dos outros. Os testemunhos, um dos últimos levas de testemunhos que tenho ouvido, mais impactantes para o meu coração, tem sido os nossos irmãos do Oriente, especialmente de locais onde a igreja é perseguida, onde o evangelho não pode ser pregado com liberdade, em pessoas que eram da fé islâmica, muçulmanos, e que quando recebem o evangelho,
são de tal forma preenchidos, de tal forma transbordam de amor por Jesus, que são capazes de falar, olha, eu vou seguir ao Senhor, e por conta disso, eles são expulsos, não apenas do seu trabalho, da sua sociedade, mas da sua própria família. O pastor Ronaldo Lidório compartilhou lá no nosso projeto, de uma das viagens que ele fez, e pregou num culto ali entre os irmãos, e precisava de um tradutor, e no final do culto eles estavam num momento de louvor, e sugeriram que tivessem um tempo de oração por aqueles que estavam nessa situação de perseguição, de terem perdido coisas por causa da fé deles em Jesus. E o relato é que aproximou-se dele um homem forte, alto, mais alto do que ele. Pastor Ronaldo Lidório não é baixinho, ele é alto, ele é mais alto que ele, mas ele falou que ele se abraçou no pastor Ronaldo e chorava, e chorava, e chorava, e o ombro dele ficou molhado, e naquele tempo que passou ali chorando, se derramando, ele agradeceu a Deus por estar ali junto com aqueles irmãos. E aí o pastor Ronaldo, sem entender a língua dele, ele também não falava o inglês ali, e aí teve a ajuda de um tradutor, e aí ele descobriu por que aquele homem estava chorando tanto. Ele falou, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e por causa disso, eu perdi tudo na minha vida, todas as coisas. Eu não posso mais ligar para a minha família, porque a minha família não me atende, a minha esposa, os meus filhos, todas as coisas que eu tinha, o meu trabalho, eu não tenho mais como me sustentar, mas eu sei que eu perdi tudo, mas eu ganhei a coisa mais importante. Eu conheci o Filho de Deus, o Salvador, e aquele homem chorava e louvava ao mesmo tempo a Deus, porque a fé dele era a coisa mais importante que ele tinha na vida dele. Ele sabia que tinha sido pago um alto preço por ele. Havia sido feito um alto sacrifício, porque Deus enviou o seu Filho, e que nenhum sacrifício de exclusividade, de se separar dos outros, seria tão grande que se comparasse ao sacrifício do Filho de Deus por ele. Exclusividade. Aquilo que nós precisamos tomar uma decisão em nosso coração. E é por isso também que eles falam ali, é registrado ali, a respeito de valorizar o sábado, o dia dedicado ao Senhor, o dia em que Deus falou, olha, nesse dia não trabalhem, não façam negócios, percam a oportunidade até de lucrar nesse dia, mas que esse dia seja completamente consagrado a mim, exclusivamente a minha adoração, a estar na minha presença. Essa era uma forma deles expressarem para aqueles que estavam ao redor e para o próprio coração, Senhor. Nós entendemos que a nossa resposta, a aliança que o Senhor faz com a gente, precisa ser uma resposta de exclusividade. Conheci uma lanchonete que me tocou muito o coração lá nos Estados Unidos, chamado Chick-fil-A. E eles têm o outdoor deles, tem as placas, e embaixo tem escrito Closed Sunday, fechado aos domingos. E eles pagam alto preço por conta disso. Os donos são crentes, mas eles disseram ali, olha, nós não vamos abrir aos domingos. E domingo é o dia que a lanchonete, um fast food, pode talvez faturar o melhor da semana, mas eles falaram, não vamos abrir, porque nós queremos nesse dia estar na casa do Senhor e queremos que os nossos funcionários tenham essa oportunidade também. E que grande testemunho marcou meu coração. Fechados aos domingos, porque estamos abertos a ter um relacionamento de exclusividade com o Senhor. E o Senhor nos convida a olhar para a nossa vida e responder a esse convite de amor dele, que nos diz em Isaías 45:4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome que ainda não conheces. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba que até o nascente do sol, até o poente, que é além de mim, não há outro, eu sou o Senhor, não há outro. Deus nos convida a um relacionamento de exclusividade com Ele. Nós não podemos ter o nosso coração nas mãos do Senhor e nas mãos de outra coisa na nossa vida. Não podemos viver uma vida divididos. E é por isso que o Senhor nos dá graça. É por isso que o Senhor nos visita. E nós podemos ouvir e lemos
nesse capítulo que foi estudado na escola dominical de hoje, que o Evangelho influencia todas as coisas. Todas as coisas. E o grande desafio do capítulo que lemos hoje é falar: Senhor, ajuda-nos a encontrar o equilíbrio. Porque o legalista diz: eu preciso me esforçar, eu preciso agradar a Deus, tendo um relacionamento exclusivo com Ele. E eu preciso, pela minha força, abrir mão de todas as outras coisas. E o liberal, aquele que é relativista, fala assim: tanto faz, eu posso servir a Deus, mas eu posso servir as outras coisas, a minha própria vontade, a cultura. E o que temos aprendido é que nenhum dos dois extremos agrada ao Senhor. Mas o que temos aprendido é que o Evangelho, numa igreja centrada, é a resposta para aquele que diz: porque eu fui alcançado, porque a graça de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia me alcançaram, eu posso viver nessa exclusividade ao meu Deus. Mas o Senhor nos fala: se eu não tenho vivido, se você não tem vivido de alguma forma, é tempo da gente se render e falar: Senhor, tem misericórdia. Porque nosso coração sempre vai tender para um lado. Ou nós vamos ser mais legalistas e falar: eu tenho que me esforçar. Ou vamos ser mais relativistas e dizer: ah, tanto faz. Precisamos conviver com isso. Nosso coração é assim, que balança e que busca esse equilíbrio. O Evangelho do Senhor Jesus, aquele que se entregou e viveu exclusivamente para fazer a vontade de Deus, nos convida a descansar nos braços dele e dizer: meu filho, minha filha, eu sei que você não dá conta. Não é novidade para mim. É novidade para você até. Eu sei que você quer pegar as coisas para você controlar, para você ser o Senhor da sua vida e não eu. Mas o Senhor nos traz a maravilhosa notícia do Evangelho e da graça dele. É possível descansar, confessar os nossos pecados, como nós vimos no capítulo 9. Mas saber que o nosso Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e nos apresentar diante dele num relacionamento de amor e de exclusividade. Assim, o Senhor tem nos alcançado. Somente em Cristo nós podemos deixar as coisas que nos separam de Deus. Somente em Cristo nós podemos ter esse relacionamento de exclusividade, de nos separarmos das ideias, dos relativismos, daqueles que pregam cada um tem a sua verdade. Não. Nós fomos visitados por aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que nos dá o privilégio de vivermos essa vida leve, não pesada, porque temos que obedecer na nossa própria força, mas leve, leve porque pode confiar na operação do Espírito Santo em nossas vidas, que produz os frutos do Espírito, que são suficientes para nos conduzir a essa vida de adoração e de exclusividade ao nosso Deus. Mas em segundo lugar, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 29, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Meus irmãos, eles escreveram aquele juramento, aquela aliança, selaram, e ali estava registrado também não só o compromisso deles em obedecer, em cumprir aquilo que eles estavam redescobrindo na palavra de Deus, mas eles estavam pedindo a Deus: Deus, nosso compromisso é tão sério com o Senhor, em obedecer, em guardar a tua palavra, que se nós desobedecermos, nós queremos que aconteçam coisas ruins com a gente, que a maldição venha sobre a nossa vida, é o que está registrado na palavra de Deus, sob pena de maldição, caso eles não obedecessem. Quem de nós tem coragem de fazer esse compromisso? Fala: Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor, mas se eu não obedecer, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Meus irmãos, que radicalismo de compromisso. Isso aqui é chamado de imprecação. Se eu fizer a coisa boa, terei uma bênção. Se tiver uma coisa errada, terei uma maldição e sofrimento. E de fato, nós nem precisamos fazer esse juramento.
porque sabemos que quando a gente se afasta da presença do Senhor, de obedecer a Ele, as consequências do nosso pecado não são doces, são amargas, maltratam o nosso coração, a nossa vida. A gente sabe disso. A graça do Senhor nos dá também a bênção de nos comprometermos com a palavra dEle, de assumirmos esse compromisso de tal profundidade que fala: Senhor, eu quero andar, eu quero guardar e eu quero cumprir os teus mandamentos. E assim nós podemos perceber a segunda marca da nossa resposta à aliança com o nosso Deus, o comprometimento com a sua palavra. E há 3 verbos aqui importantes que nós precisamos destacar. Eles prometeram, com juramento e sob pena de maldição, que, primeiro, andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, cumpririam e guardariam todos os mandamentos, e nós precisamos nos atentar a esses 3 verbos. Primeiro, eles andariam na lei de Deus. Isso aponta para as nossas atividades diárias. Senhor, nós queremos que a palavra de Deus, ela encha tanto o nosso coração, a nossa mente, que ela possa fazer diferença no nosso andar, no dia a dia, no nosso cotidiano. Não apenas no nosso domingo, quando estamos reunidos como igreja, mas especialmente, principalmente, na segunda-feira, quando eu estiver pegando a minha condução, quando eu estiver indo para o meu trabalho, quando eu estiver lidando com os desafios do dia a dia. Senhor, eu quero andar em compromisso, em obediência à Tua palavra, quando eu estou na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, na minha vizinhança, quando tem um vizinho que me perturba, quando tem um parente que é chato, quando tem alguém que faz mal para mim, eu respondo da forma que agrada ao Senhor e não da forma como a minha natureza pecaminosa tem a tendência a responder. Eu quero andar na Tua presença, Deus, de forma que, ainda que eu seja bem velhinho e tenha muitas desculpas para obedecer ou não, porque eu sou cansado, porque eu já tenho muita experiência, eu não tenho mais paciência, eu quero andar da forma como o Senhor me dá a graça de eu andar. Ainda que eu seja muito jovem, falo, eu quero aproveitar a vida, mas eu quero aproveitar da melhor forma possível, e eu entendo que a melhor forma possível é de acordo com aquilo que o Senhor projetou e revela na Tua palavra. Eu quero andar, aponta para as nossas atividades diárias. Eu quero guardar a Tua palavra, é o que diz o registro aí no versículo 29, e que guardariam os mandamentos. Há aqui uma intencionalidade, há um propósito, entendendo que para que a gente guarde a palavra de Deus, nós precisamos fazer por onde? Usar o sistema ao nosso favor. Nós naturalmente temos a tendência de procurar o conforto, procurar o descanso, procurar o prazer, as coisas que não trazem sofrimentos a gente. E a palavra de Deus fala que nós podemos usar essas coisas para guardar a palavra do Senhor em nossas vidas. Usar as nossas estratégias, usar aquilo que for necessário para que a gente possa inculcar em nossa mente e em nosso coração a palavra de Deus. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Se a gente encher a nossa mente, o nosso coração de coisas boas da palavra de Deus, de ensinamentos, de princípios, de louvores, de adoração, de confissão, de convívio com pessoas que servem ao Senhor, esses pensamentos vão dirigir a nossa vida. Se por outro lado nós enchemos o nosso pensamento e o nosso coração de outras coisas, nós sabemos que as nossas reações, a nossa vida, o nosso andar, o nosso viver vai ser dirigido pelas outras coisas. E não é difícil a gente chegar a essa conclusão. É só você pensar no último trend, a última coisa que é modinha na internet, uma música qualquer que você não quer guardar, mas que você ouviu 1, 2, 3 vezes e você não consegue parar de cantar na sua cabeça. Ou sou eu o único louco que acontece isso? Acho que não. Quanto mais enchermos o nosso coração e a nossa mente com a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, mais chance teremos de sermos confrontados, lapidados, e assim andar e viver do jeito que agrada ao Senhor e que obedece a Ele. Guardar a palavra do Senhor.
Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi, guardei, intencionalmente puxei. E é por isso que ali em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, a palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Ou seja, que a palavra seja guardada nessa atitude em que todas as coisas que eu faço, e eu uso a minha inteligência para registrar a palavra, para que ela encha a minha mente e o meu coração. E essa pode ser vista como uma atitude legalista. Eu tenho que me esforçar. Eu não posso desobedecer a Deus. Eu tenho que fazer de tudo para guardar a palavra de Deus. Ou pode ser também, por outro lado, uma palavra relativista. Essas palavras aí não são bem assim, não são realmente a verdade, não são, é só uma verdade. E nenhum dos dois extremos é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que nos diz: graças ao nosso Deus, a Jesus que me alcançou e que me dá a lei para que eu possa aprender a viver a vida que Deus me deu para viver. E no último verbo, cumprir os mandamentos de Deus nas coisas que eu tenho encontrado, nas decisões que eu preciso ter, nas ações e principalmente nas reações que a gente tem no nosso dia a dia. Nós somos justificados pela graça, pela fé no sacrifício de Jesus, não pelas nossas obras. E porque o Senhor Jesus já fez por nós, nós temos o privilégio de viver a vida, obedecendo, conhecendo e podendo ouvir as palavras do Senhor Jesus, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu amo o Senhor, mas eu ainda não obedeço, não guardo, eu não dou prioridade. Eu tenho preguiça, é verdade. Nós já fomos salvos, mas ainda não fomos santificados completamente. Estamos nesse caminho da santificação. E o Senhor nos convida a priorizar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Quer uma atitude prática? Uma sugestão, se me permitem? Compre uma Bíblia de papel com a letra grande, guarde ela, ande com ela, ame a palavra do Senhor. Guarde o livro. Já falei isso várias vezes. Os aplicativos são maravilhosos, ajudam a gente a encontrar os textos, mas o tipo de relacionamento, o tipo de percepção que a gente tem quando a gente tem um livro físico, parece diferente para a gente. Use as estratégias. Use as estratégias, a sua inteligência para guardar a palavra do Senhor e saiba que você já foi alcançado pela graça. E você só vai ser beneficiado, abençoado, conhecendo, amando, estudando, guardando a palavra do Senhor. Essa é a notícia maravilhosa do Evangelho que aponta para nós essa oportunidade de nos relacionarmos com a lei de Deus e não sermos apenas consumidores, teólogos que gostam de estudar de longe, mas gente que ama, se relaciona, que tem a palavra de Deus como um espelho que mostra a nossa feiura, mas também que tem na palavra de Deus a esperança para falar: Senhor, eu sou tão pecador, mais do que eu podia imaginar. Mas, Senhor, eu sou tão amado, mais do que eu jamais consegui entender em toda a minha vida. Um missionário, Pastor Ronaldo, de novo eu vou falar sobre ele, mas ele contou-nos também outra história. Ele trabalhou durante uns 8 anos na África, entre os concombas, e no começo do trabalho, o povo concomba não era alcançado pelo Evangelho, e eles também não tinham, era um povo que não era alfabetizado. Então eles tinham os primeiros encontros ali com o povo, e o povo vinha de várias aldeias que já tinham alguns crentes, alguns interessados na palavra do Senhor, e aquelas pessoas vinham para aquelas conferências e passavam ali alguns dias, e como eles não eram alfabetizados ainda, não tinham como
aproveitado o registro ali por escrito, muitos deles se esforçavam para decorar, memorizar versículos, guardar a palavra do Senhor na mente e no coração. O pastor Ronaldo contou uma história de uma mulher que caminhou 5 dias da aldeia dela até chegar na aldeia em que estava sendo realizada aquela conferência. E aí passaram aqueles dias ali, aquela semana da conferência, aquele período, e aí decoraram 13 versículos. Bem decorados, se esforçaram, decoraram. E aí a estratégia que cada um usava, que não era alfabetizado, era voltar repetindo, memorizando, para firmar bem na mente e no coração. E então tinha acabado aquele tempo, as pessoas estavam voltando, viajando ali a pé para suas aldeias, e passados ali 4 dias, uma daquelas pessoas, uma mulher, voltou para aquela aldeia. E aí ele perguntou, mas o que aconteceu? Aconteceu algum problema, alguma doença, tal? Ela falou, não, é porque é o seguinte, eu saí daqui com os 13 versículos decorados, e fui andando, no primeiro dia eu estava lembrando, no segundo dia começou a falhar, e depois de 2 dias caminhando, já estava quase chegando na metade do caminho, eu esqueci um versículo, e eu voltei mais 2 dias, porque eu amo a palavra do Senhor, e ela é tão importante para a minha vida. E aquilo impactou a vida do pastor Ronaldo, e aquilo impacta a minha vida. Que zelo com a palavra de Deus. Que maravilha que nós podemos e devemos experimentar em amar, em guardar, em cuidar para que a palavra do Senhor encontre espaço, encontre abrigo em nosso coração e transforme a nossa vida. Em todos os tempos, sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Hoje em dia temos vidas corridas, temos muitas distrações. É verdade, verdade. Mas em outras épocas as pessoas não tinham tanto acesso à informação, não tinham tanto acesso a serem alfabetizadas, tinham outros desafios. Mas a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E nós, como seres humanos, continuamos dando desculpas, novas desculpas, mas nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor e falar, Senhor, nós precisamos amar mais a Tua palavra, nós precisamos priorizar mais, nós precisamos aproveitar as oportunidades inúmeras que o Senhor tem nos dado de amar e de guardar mais a Tua palavra e assim responder à aliança que o Senhor fez conosco. Em terceiro e último lugar, a série de compromissos daquele povo termina com um compromisso em sustentar a casa do Senhor. Versículo 32. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Versículo 35. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias das árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, como está escrito da lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas, das nossas ovelhas. Final do versículo 37, também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Uma terceira marca da nossa resposta ao nosso compromisso com Deus é a resposta de nos comprometermos com o sustento da obra de Deus. Aquele povo se comprometeu ali, em primeiro lugar, a se separar, a ter um relacionamento de exclusividade, a falar, Senhor, nós cremos no Senhor, a nossa fé está somente em Ti e em nenhum outro lugar. Senhor, nós queremos nos comprometer em guardar a palavra do Senhor em nosso coração, mas nós queremos também nos comprometer a sustentar a obra do Senhor. Nós queremos nos comprometer a desfrutar do privilégio e da oportunidade que o Senhor nos dá de sustentar a obra do Senhor. Deus não precisa, nunca precisou do nosso sustento, do nosso dinheiro. Nunca vai precisar. Mas Ele nos dá a oportunidade de nos comprometermos, de expressarmos aquilo que está no nosso coração em valores financeiros objetivos.
e assim fazer um diagnóstico do nosso próprio coração e ver, Senhor, eu sei que a tua palavra me fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E naquilo que a gente coloca o nosso dinheiro, o nosso sustento, o nosso recurso, a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso tempo, é aí que está o nosso coração. E o Senhor nos convida a examinar as nossas vidas e pensar, Senhor, em que eu tenho investido a minha vida, os meus recursos? Senhor, eu quero ter o privilégio de poder participar, de poder cooperar naquilo que o Senhor tem feito. Quem está fazendo não é a Igreja da Barra, não é o pastor André, não é o conselho da igreja. Quem está movimentando as coisas é o Senhor. E cada dia mais eu tenho sido esmagado pelo sentimento avassalador de como eu tenho visto Deus se movimentar e abrir os nossos olhos para as grandes necessidades ao nosso redor, no nosso meio, e a oportunidade que Ele está nos dando de fazermos parte disso, também com os nossos recursos financeiros. E essa é uma expressão que aparece no livro de Neemias, não é a primeira vez. Neemias 5, no versículo 18, no final do capítulo 5 de Neemias, ele fala que sustentou aqueles que trabalhavam ali com os próprios recursos. No capítulo 7, ali, a partir do versículo 70, ele diz que os chefes da família também contribuíram, eles já estavam contribuindo, mas renovaram o compromisso, respondendo à aliança com Deus, fala, Senhor, nós queremos nos comprometer, e a gente vai sustentar anualmente, nós vamos sustentar o trabalho, aqueles que trabalham. Senhor, obrigado, porque o Senhor pode contar com a gente, porque a gente pode fazer parte disso que o Senhor está fazendo, porque o teu amor, a tua graça nos alcançou, e a gente pode responder em amor. Senhor, nós sabemos que nós não podemos barganhar com o Senhor. Não é porque a gente vai dar que a gente vai ser abençoado, é justamente o contrário. A gente tem sido tão abençoado, a gente vive com muito mais do que aquilo que a gente precisa, e Senhor, obrigado por poder investir na obra do Senhor. A oferta e o ofertante, eles estão muito, muito ligados, visceralmente conectados. Gênesis capítulo 4, versículo 4 diz, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. A oferta e o ofertante estão intimamente ligados. Quando nós ofertamos, quando nós nos comprometemos com a obra do Senhor, em trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós estamos dizendo, Senhor, eu acredito mesmo. Porque eu só invisto, eu só coloco os meus recursos naquilo que eu acredito. Ninguém coloca os seus recursos naquilo que não acredita. E a palavra do Senhor nos dá essa santa oportunidade de examinar o nosso coração e falar, Senhor, quanto eu acredito? Senhor, quanto eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo? Senhor, quanto que eu trago os 10%, que eu acho que é uma medida razoável, e falo, os outros 90% está comigo? Não! Se trazemos os nossos 10%, os nossos dízimos, esse não é um convite para dizer, Senhor, eu lavo as minhas mãos. Os outros 90% não tem nada a ver com a obra do Senhor, não. Os 100% pertencem ao Senhor. E se temos a oportunidade de trazer os 10%, os 15%, os 20% ou os 90% e viver apenas com os 10%, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos dá essa oportunidade de expressarmos o nosso coração nessa forma tão concreta e objetiva, que é o sustento da casa de Deus. O Senhor está fazendo, o Senhor está movendo e está nos dando a oportunidade de trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, e assim semear justiça, amor, nesse mundo que Ele tem alcançado. Nós já lemos muitas vezes, 2 Coríntios, capítulo 9, cada um a partir do versículo 7, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. O que tem sido proposto no nosso coração? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa resposta à aliança com Deus? E por isso ele diz, não com tristeza.
ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria porque tem experimentado do amor de Deus. Aquele que é fiel, aquele que procura trazer os seus dízimos com fidelidade, com compromisso, está declarando para o seu próprio coração e para Deus: Deus, que grande amor o Senhor tem por mim, que me sustenta e me dá a oportunidade de alcançar outras pessoas, expandir o teu reino com o recurso que o Senhor me dá. O legalista, o moralista diz: eu tenho que dar, porque se eu não der, eu vou desagradar a Deus. Se eu não der, Deus vai ficar chateado comigo. O liberal, o relativista, ele fala assim: não precisa dar não. Deus já tem todo o dinheiro, Deus já tem toda a coisa. Ele não precisa, então eu não vou dar. Mas o Evangelho, que está no centro da nossa fé, ele diz: o Senhor Jesus, ele se entregou completamente por nós, sem restrição, sem pensar, eu vou me entregar apenas parcialmente, mas se entregou completamente. A sua vida, o seu amor, morreu por nós e nos convida a nos comprometermos com a obra, também financeiramente, mas com o nosso coração, integralmente, dizendo: Senhor, o que eu trago e o que eu não trago, está nas tuas mãos, pertence ao Senhor. Quando um missionário recebe um contato de uma igreja, de uma cela, de um irmão, nós experimentamos isso, eu e Marcele, e muitas igrejas contribuíam com o nosso sustento. E foram uma bênção para a gente, uma bênção. Mas nós sabemos que as igrejas que marcaram mais o nosso coração não foram necessariamente aquelas que contribuíam com valor maior, mas aquelas que contribuíam com coração. Nós chegamos ao ponto de uma igreja se relacionar com amor, com cuidado, com carinho tão grande, que quando a gente foi preencher a ficha de adoção por aquela igreja, um dos itens que tocou muito meu coração, a gente colocava o nome, endereço, telefone, idade dos filhos, data de nascimento e tal, e eles perguntaram: qual o número do calçado de vocês? Aquilo me impactou tanto, eles se interessaram e amaram tanto a gente, muito além e de forma muito mais profunda do que aquele valor financeiro que era importante para a gente, mas um relacionamento de entrega, de cuidado com as nossas vidas. É para esse relacionamento que o Senhor nos chama, nos convoca e, acima de tudo, nos dá o grande privilégio de respondermos, de desfrutarmos desse relacionamento, de exclusividade, falar: Senhor, eu sou todo teu, toda a minha fé, toda a minha cultura, todo o meu pensamento é seu, é seu. E se tem alguma área da minha vida que eu tenho segurado, alguma coisa que eu tenho feito que não tem agradado o Senhor, alguém que o Senhor já me falou: perdoa, porque é isso que diz a tua palavra, e eu continuo segurando aquilo no meu coração, tem misericórdia, Deus, eu não quero ser mais o dono da minha vida. Senhor, me ajuda a priorizar a tua palavra. O Senhor sabe como eu sou preguiçoso, o Senhor sabe como eu não dou a prioridade correta, o Senhor sabe como é difícil, como eu dou tantas desculpas. Não achem que isso é uma dificuldade só do membro da igreja, para o pastor também é difícil. Quantas vezes a gente tem a tentação de: eu preciso aprender a palavra de Deus para entregar um sermão, e Senhor, se eu não me alimentar, se esse sermão não atravessar o meu coração, se eu não tiver o meu relacionamento com a palavra do Senhor, não vou ter vida aqui em cima. E Senhor, me ajuda a continuar contribuindo, fazendo parte, aproveitar e desfrutar desse privilégio que o Senhor me dá de me comprometer com a obra do Senhor. Responder à aliança que o Senhor fez e o Senhor garante a minha vida. Quero convidar você a mais uma vez a fechar os seus olhos, examinar o seu coração, baixar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa manhã. Deus amado, louvado seja o teu nome, pelo teu amor e a tua palavra santa, espada que vai ao fundo do nosso coração, que nos visita, que revela aquilo que está na nossa alma, que nos confronta, nos desafia, mas também nos mostra a sua graça, a sua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos não apenas ouvintes
de todas as coisas que nessa manhã foram trazidas aos nossos ouvidos, mas que sejamos praticantes, que caia numa terra boa do nosso coração e venha germinar e dar frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, se em algumas áreas da nossa vida nós temos dividido as nossas vontades entre aquilo que eu quero e aquilo que o Senhor quer, Senhor, que a minha vontade seja igual à tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a conhecer a tua vontade, conhecendo, amando, estudando, priorizando a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a colocar também os nossos recursos nas tuas mãos, na tua obra, no mover do Senhor, na vida da igreja, na expansão do reino, em nome de Jesus. Nós louvamos o teu nome pela tua palavra, pela restauração que o Senhor fez na vida do povo ali e tem feito também em nossa igreja, em nossas vidas. Que o Senhor nos cure, que o Senhor nos restaure, que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia continue a ser derramada, que possamos viver essa maravilha das boas notícias do Evangelho, que nos dá a oportunidade de desfrutar dessa aliança que o Senhor propôs para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.